Olá, eu sou o pastor Amaro Fagundes e este é o nosso canal O que a Bíblia diz. Nesse vídeo irei falar sobre o arrebatamento da igreja. Como será e quando ele acontecerá? Os textos bíblicos são claros o suficientes para que esse assunto seja esclarecido de uma vez por todas para todos nós? Permaneça aí e assista esse vídeo com atenção e com carinho que nós vamos falar sobre este assunto. Bem-vindo ao nosso canal. Para entendermos o arrebatamento da igreja, necessário se faz compreendermos a vinda de Jesus. Na verdade, a vinda de Jesus se divide em duas grandes etapas. O chamado propriamente vinda de Jesus, que foi quando ele veio a este mundo. Isso foi prenunciado reiteradas vezes pelos profetas. Dentre tantas referências, eu poderia citar a de Malaquias, capítulo 3, versículos 1 e 2. Eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Essa palavra anjo, ela não tem denotação de ser angelical, mas ela significa mensageiro. Ela se refere a João Batista, que veio antes de Jesus, sendo de fato um grande mensageiro. De repente, aparecerá o Senhor no seu templo, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, assim diz o Senhor dos Exércitos. Percebe que nessa referência, mais uma vez, usa o termo anjo, só que antes tem a palavra Senhor, se referindo a Jesus e a sua vinda. Mas que vinda? A primeira, é a primeira etapa. É quando Jesus nasce, vive aqui neste mundo e cumpre o seu ministério. A palavra anjo aplicada a ele, assim como no primeiro versículo aplicada a João Batista, significa o mensageiro. Afinal de contas, ele foi Jesus, o maior mensageiro de toda a história da humanidade. O evangelista João que o precedeu, João Batista, chega a reconhecer isso em Mateus capítulo 3, versículo 11, quando ele diz: eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento do pecado, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas eu não posso conduzir. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Última expressão do versículo 11, que merece também muita reflexão, mas em vídeos posteriores nós poderemos te falar. Mas note que aqui há um reconhecimento do anjo do primeiro versículo, que é João Batista, e do anjo do segundo versículo, que é o Senhor Jesus Cristo. E João reconhece sua superioridade, o grande mensageiro da humanidade, Jesus. Mas essa vinda é a primeira etapa. Como será a volta de Jesus? Ora, por ocasião de sua vinda, ele prometeu que voltaria. É baseado nessa promessa que inclusive foi confirmado por um dos textos mais célebres da Bíblia, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 9, onde nós lemos o seguinte: e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e recebido por uma nuvem dos olhos de todos que estavam vendo a sua subida. Ali confirma que Jesus realmente foi, encerrando assim a primeira etapa. Mas no versículo 11, dois seres celestiais, vestidos de branco, aparecem aos discípulos e diz: varões galileus, por que estáis atônitos olhando para o alto? Esse Jesus que entre vós subiu ao céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. A segunda etapa da vinda de Jesus, nós chamamos de volta de Jesus. Veja, compreenda, primeira etapa, vinda, quando ele nasce e cumpre aqui o seu ministério. Segunda etapa, volta, é a volta de Jesus. E nessa volta nós precisamos compreender que há também duas fases na volta. Não confunda, há duas etapas da vinda, quando ele nasce e quando ele voltar. Mas quando ele voltar, há duas fases. A primeira fase é a que eu quero tratar nesse vídeo, o arrebatamento da igreja. A segunda fase é a manifestação gloriosa de Jesus a este mundo, mas disto falaremos em vídeos posteriores. Hoje quero te falar do arrebatamento da igreja. Como será o arrebatamento da igreja? Os textos bíblicos são de fato esclarecedores sobre este assunto? Eu posso te afirmar que sim.